we can be free. All the visions sad, all the visions sad, running through my head, running through my head, running through my head. All the visions sad, all the visions sad, Biografia do autor. Lima Barreto. Nasceu em Rio de Janeiro no dia 13 de maio de 1881 e faleceu no dia 1 de novembro de 1922. Foi escritor e jornalista brasileiro, filho de pais pobres e mestiço. Sofreu preconceito em toda a sua vida. Após um tempo, ficou órfão de mãe. Estudou no Colégio Pedro II e ingressou na Escola Politécnica, no curso de engenharia. Seu pai teve um distúrbio psicológico e foi internado, obrigando Lima Barreto a abandonar seu curso de engenharia para sustentar a família. Começou a trabalhar na Secretaria de Guerra e, ao mesmo tempo, escrevia vários jornais do Rio de Janeiro, ao produzir uma literatura fora dos padrões e do gosto atual. Recebe muitas críticas dos letrados tradicionais, explorando suas obras à injustiça social. Sua primeira difícil escolha, depois do acontecido, foi abandonar a escola politécnica, e a segunda foi prestar um concurso para amanuense, que naquela época significava escriturário, e começou a trabalhar em outubro de 1903 no Ministério de Guerra. A família logo depois se muda para a Rua Boa Vista, no subúrbio de Todos os Santos, conhecida como Casa dos Loucos. Após isso, ele vai em busca de publicar seu livro, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, e, para isso, empresta dinheiro e consegue publicar em 1918 um volume com mais 2 contos, A Nova Califórnia e O Homem que Sabia Japonês. Durante a Primeira Guerra Mundial, em 1914, no Brasil, como no resto do mundo, discutia-se e sofria-se a guerra. Em vista desses acontecimentos, Barreto intensifica sua atividade jornalística. Em 1917, o escritor já devia 20 contos de réis a criadores diversos. Logo depois se candidata à Academia Brasileira de Letras, porém não é eleito. Após problema de saúde, ele envia a Monteiro Lobato uma carta. Esse que tinha uma editora e que poderia publicar assim o seu futuro livro. Em 1906, iniciou uma colaboração numa das revistas mais populares de sua época, a Fonfon. Lima já havia escrito os primeiros capítulos de seu romance Recordações do Escrivão Isaías Caminha, mas não o divulgou. A imprensa burguesa não iria publicá-la, então ele procurou outros meios. No ano seguinte, fundou a revista Floral juntamente com seus amigos. Eles tinham o objetivo de dar espaço para escritores e jornalistas militantes que se comprometeriam de denunciar os problemas da sociedade. Sua quarta publicação novamente estava sem meio de publicá-los, e sugeriu então a um amigo editar o livro em Portugal. Este que ia para a Europa e levou os originais de seus livros e ficou encarregado de estabelecer contato com algum editor. Logo, ele teve notícias de seu amigo, que disse que o editor concordava em publicar sua obra, mas que ele não receberia nenhum crédito. Consumido pela ansiedade, recorreu ao álcool. Finalmente, em 1909, Recordações do Escrivão Isaías Caminha saiu publicado em um livro. O escândalo tão aguardado não aconteceu. Em 1910, o escritor solicitou nova licença para tratamento de saúde, pois o álcool o havia prejudicado
imensamente. A partir de 3 meses, escreveu Triste Fim de Policarpo Quaresma, que o Jornal do Comércio começou a publicar em 11 de agosto de 1911. O autor declara: certa vez, em uma noite de abril de 1914, o escritor começa a delirar. Um delírio com gatos, fantasmas e ladrões. A família resolve interná-lo de novo. Entre suas obras mais famosas estão O Homem que Sabia Falar Javanês, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, Clara dos Anjos e Corações do Escrivão Isaías Caminha, Nume Ninfa, O Subterrâneo do Morro do Castelo, O Cemitério dos Vivos e Os Brasundangas. Pré-modernismo. O pré-modernismo foi um período da literatura brasileira que teve seu desenvolvimento nas décadas de 1910 e 1920. Muitos estudiosos da literatura brasileira afirmam que foi um período de transição entre o simbolismo e o modernismo. O pré-modernismo também é conhecido como período sincrético. Os autores, embora tivessem cultivado formalismos e estilismos, não deixaram de mostrar inconformismo perante suas próprias consciências dos aspectos políticos e sociais, incorporando seus próprios conceitos, que abriram o caminho para o modernismo. Nas últimas décadas do século XIX e nas primeiras do século XX, o Brasil também viveu sua bela época. Nesse período, nossa literatura caracterizou-se pela ausência de uma única diretriz. Houve, isso sim, um sincretismo estético, um entrecruzar de várias correntes artístico-literárias. O país vivia, na época, uma constante tensão. Nesse contexto, alguns autores refletiam o inconformismo diante de uma realidade sociocultural injusta e já apontavam para a irrupção iminente do movimento modernista. Por outro lado, muitas obras ainda mostravam a influência das escolas passadas, realista, naturalista, parnasiana e simbolista. E assim, dicotomia de tendências, uma renovadora e outra conservadora, gerou não só tensão, mas sobretudo um clima rico e fecundo, que ao seu amoroso Lima chamou de pré-modernismo. Eu, Isaías Caminha, um menino do interior, sempre gostei do estudo, apesar de meu pai e minha mãe terem um desigual nível de inteligência. Meu pai sempre contava-me histórias sobre grandes homens. Ele se esforçou muito nas instruções e não brincava muito. Passava um tempo, eu comecei a ter ambições de ir para o Rio e me formar como doutor. Ah, seria um doutor. Eu resgataria o pecado original do meu nascimento humilde, amaciaria o súplico premente, crucificante e homínodo da minha cor. Só de pensar em quantos privilégios, direitos especiais esse título dava, eu podia ter 2 empregos apesar da Constituição. Quem mais me incentivou foi a minha professora, a Dona Esther. Ela sempre me admirou. Ela imaginou que passava pelas mãos de um gênio. No domingo de manhã, disse a minha mãe: "Amanhã, mamãe, vou para o Rio." Minha mãe nada me respondeu, nem me olhou por um tempo. Logo depois me disse: "Veja lá o que vai fazer, rapaz. Acho que você deve aconselhar-se
com seu tio Valentim. Pra que Valentim? Eu disse. Se eu sou um rapaz ilustrado. Logo meu tio chega e minha mãe conversou com ele pedindo que me recomendasse. E ele aceita. E eu, claro, fiquei imensamente feliz. Eu e meu tio saímos para ir até a casa do Coronel Belmiro. E chegando lá, conversamos. E ele me entrega uma carta de recomendação com destino ao Dr. Castro, o deputado. Antes de ir, minha mãe me entregou um pouco de dinheiro. E assim eu parti para o tão sonhado Rio de Janeiro. No trem, ao comprar alguns cafés e bolos, o caixeiro demorou-se a me atender. O contraste feriu-me, e com olhares que os presentes me lançaram, mais cresceu minha indignação. Quando enfim chego, procurei o lugar que me recomendaram, o Hotel Gincalé. Andando, parei para jantar e lá conheci Laje da Silva, um padeiro a passeio também. E depois começamos a sair juntos como os velhos companheiros. Logo após, no outro dia, eu fui atrás do Dr. Castro. Chegando lá, o porteiro me disse que ele não estava. Conversando com o copeiro, ele vira para mim e diz que o Coronel Figueiredo foi assaltado e que furtaram dele 6 contos em dinheiro, fora objetos de valor. E eu lhe disse, o que vou fazer lá? E ele me respondeu, depor naturalmente. E assim fui levado à delegacia, onde chegando lá, ouço do capitão Viveiros. O que me prendera? E o tal do Ginicalé? Já apareceu o tal mulatinho? E eu, ao ouvir isto, me veio lágrimas nos olhos. Logo após, ele veio para me interrogar. Depois, me soltou, com pedidos de desculpa, e me disse para não comentar nada com meus conhecidos do jornal. Ao sair, eu encontro Laje da Silva, que me apresenta o Dr. Ivan, um jornalista que trabalha no O Globo, e que futuramente me apresenta o Rio. Depois, parti para o hotel do Dr. Castro. Eu finalmente encontro. Conversamos, porém ele me disse que não poderia me ajudar. E eu decidi Então, não vou poder te ajudar. Mudo-me de hotel e parto em busca de um emprego. Passo fome e tive que vender o que possuía. Conheço então Rostoloff, que me convida para trabalhar no jornal O Globo. Logo conheço Ricardo Loberante, o diretor do jornal, e Flock, um crítico literário. Flock, depois de uma apresentação de música, vai escrever uma crônica. Porém, o paginador o pressiona e ele acaba se desesperando e se suicida com um tiro na cabeça. No dia seguinte, eu, chegando lá ao jornal, não encontro ninguém. E Loberante passa a me olhar com mais atenção e me promove como repórter. Mas eu logo após me lembro de minha origem. E estava se sentindo decepcionado comigo mesmo e resolvo deixar o jornal, mesmo ele me pedindo para ficar. E já não quero mais viver no Grande Rio. Decido voltar para minha casa, onde casei e tive 2 filhos.
E ao fim, escrevo minhas recordações dessa aventura, a qual compartilho com vocês. Todos os Santos, Rio de Janeiro, 1908. Hello, hello, can you hear me as I scream your name? Hello, hello, do you need me before I fade away? Calado, não quero falar com bandeirantes, com ninguém na frente das câmeras, tá bom? Hello, hello.